Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um programa Basta Crer. Este é um programa da responsabilidade e da autoria do apóstolo Jorge Tadeu, presidente e fundador das Igrejas de Maná, e vem num momento difícil, quando se passa uma crise, não só uma crise financeira, mas que começou com toda esta pandemia, e vem com o objetivo de gerar em si um espírito de fé. Você que nos está a assistir, saiba que a solução para todos os problemas está em Deus. Deus é o nosso melhor amigo e Deus quer e Deus pode ajudar todas as pessoas. No entanto, é necessário que cada um de nós se chegue a Deus, procure a presença de Deus. Inclusive a Bíblia diz, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Então o primeiro passo tem que ser dado através de cada um de nós. E aqui está este programa onde o apóstolo Jorge Tadeu tem ensinado várias matérias acerca da Bíblia, da palavra de Deus, da vontade de Deus, das instruções de Deus para as pessoas, para que possamos viver debaixo da proteção de Deus aqui neste mundo. Então, a minha exortação vai neste sentido. Fique ligado, ouça, aprenda, encha o seu coração com fé, porque certamente a vontade de Deus vai ser estabelecida na sua vida, se assim for o seu desejo. Quero também dizer aqui boa noite à minha esposa, que está aqui hoje comigo. Olá, boa noite. Muito boa noite. E boa noite também a todos aqueles que estão lá em casa a assistir. E pronto, e ela Era agora boa noite. Era só uma boa noite? Era uma boa noite, mas também ela agora vai falar um pouco daquilo que você pode fazer através dos números de contacto que estão a passar agora mesmo em rodapé. Exatamente, nós já começámos a receber algumas das mensagens lá de casa, algumas das imagens você poderá partilhar connosco também através do número do WhatsApp, o 912 895 800. Já sabe que se está fora de Portugal terá que marcar o indicativo mais 351. E pode enviar para nós as fotografias. Olha, quem sabe nesta hora está não sei aonde, e nós gostaríamos também de saber, ou o que é que tem andado a fazer, se calhar nos últimos dias. Envie para nós essas fotografias que nós também temos todo o gosto em partilhar aqui no programa e comentar, também vamos comentar. E se o seu caso se está a precisar de oração, saiba que no final o apóstolo vai também orar por si, que está a passar por alguma situação. Saiba que tudo é possível para aquele que crê e por isso poderá usar o número também disponível, o 211 90 89 90. Esse é o número do SOS, onde também está uma equipa preparada para receber o seu pedido de oração, que já no final do programa o nosso apóstolo irá orar também por si. E estes são os números e mais, o que poderão fazer mais. Faça o seu pedido de oração, ou envie o seu testemunho, envie também as suas fotos, participe neste programa, porque na verdade o propósito deste programa é mesmo você estar ligado, como a Bíblia diz, à videira. A videira é a palavra de Deus e dentro de instantes o apóstolo Jorge Tadeu vai estar aqui juntamente com o bispo Adriano também a falar a palavra de Deus e no final o apóstolo vai orar por todas as pessoas que enviam os seus pedidos de oração. Então envie o seu pedido de oração se você precisa dessa ajuda de Deus, porque certamente Deus o quer ajudar. E já de seguida vamos começar então a ver estas fotos que nos estão a chegar. E começamos aqui com uma família muito bonita. Então vamos aqui começar a ver estas fotos. Olha que belo casal. Puseram um casal lindíssimo. Uma moldura e tudo na foto. A mim parece-me que isto será do casamento deles. Pois, mas casamento que é casamento quer dizer, ou não é? Mas no caso deste casamento sabemos que dá frutos. Dá frutos. As próximas fotografias fazem parte desta família. Olha, aqui está. Temos possivelmente a filha mais nova. E depois aqui mais um jovem todo... ali, bem, como deve ser. Já sentado equipado. A ver o programa, basta crer, com certeza. Já está equipado e tudo. Eles são de Angola e são a família Fernandes. Queremos enviar aqui também um grande abraço para esta família muito bonita, que de certeza que está a assistir ao programa e por isso vai daqui também, em nome de toda a equipa, um grande abraço para Angola. Não só para esta família Fernandes, exato, mas para toda Angola e para todos aqueles que nos assistem, mas agora em especial também, após esta partilha destas fotos da família Fernandes de Angola. Forte abraço para todos aí em Angola. De seguida, ora, temos aqui Valete, Quitaba, Pé de Moleque, Jinguba, Paracuca, Doce de Coco, Bombo, Miconde. Isto são doces, vêm de Luanda, da ilha. Da Núria Miguel, Igreja da Ilha, em Luanda. Ora, se tivessem um bocadinho mais próximos... Já provámos alguns. Já provámos alguns. Se não quase todos. Não, e são muito bons. Não sei, mas já provámos alguns e de facto essa doçaria
é extraordinária. Muito, E o prato está tão bonito. muito bonito mesmo. Muito bem. Muito bonito. Temos ali a Tânia a dizer que sim, que também Olha, gosta. sim. Também gosta. E de seguida temos, este é o grupo das mulheres da igreja vestidas tipicamente à moda dos ilhéus. Estávamos numa cruzada, Núria Miguel, igreja da ilha em Luanda. Olha que bonito estes trajes, Com os não é? trajes típicos, muito bonitas, sim senhora. Sempre aqui a marcar presença no Basta Querer. Sim, com aqueles panos africanos, aqueles vestidos lindos. Muito bem, continuem a enviar essas fotos. Ora, agora temos aqui o quê, Raquel? Agora vamos Ok, no caso. parabéns. Aqui é alguém, um aniversariante. É, o Bispo Temos Bonga. O Bispo Bonga. Parabéns, Bispo Bonga. Muitos anos de vida da tua filha, Sara de Almada. Muito bem, a Bispo Sara. Bonga, muitos parabéns. Um forte abraço também para si, para toda a sua família, em especial hoje para si. Muitos parabéns por este seu dia de aniversário. Temos mais uma foto. Olá a todos do programa Basta Querer. Sâmia da Igreja de Flamboyance. Espero ter dito bem. Convívio dos jovens da Regional de Ribeirão Preto. Olha, os jovens ali, animados. Se senhor, num convívio salutar também, lá em Ribeirão Preto, não é? É verdade, e a de seguida temos mais jovens. Os jovens hoje também estão a marcar aqui a sua presença no programa. Jovens todos reunidos. Muito bem. O Sâmia, Sâmia. Exatamente, também nos envia aí. Olha, agora que imagem tão bonita. Queres dizer de onde é que é, Raquel? Ora, vou ler exatamente a descrição desta foto, belíssima, que diz: Olá, apóstolo, Bispo Cristal e a todos os bispos. Segue a foto da bela Zambujeira do Mar, na nossa bela Costa Vicentina. Beijinhos, Susana e São Bailote. Já devia saber este nome, porque este nome já passou aqui várias vezes. Vila Nova de Mil Fontes. Que bela foto. Que bela foto. Hoje em dia também, com os telemóveis, se tiram Fotos com grande qualidade, e nós temos recebido essas fotos. E guardamos aqui assim estes momentos, não é? Que de Sim, repente... Isto é uma imagem muito, muito engraçada. Ali aquele pôr do sol, o mar, assim a estrada molhada. Está mesmo uma foto muito bonita. Foi Muito obrigado bom também momento. pela partilha aqui desta foto. Já de seguida temos Temos mais uma foto, esta agora. que diz: Olá família, saudações ao apóstolo Bispa Cristal, aos bispos convidados e a todos do programa Basta Querer. Aqui fala Adelaide desde Cuba. Envia foto do meu amigo Gil, de Angola, que é a segunda vez que participa connosco no programa através da Igreja Online. Que Deus lhe abençoe. Beijinhos e abraços. Ora, muito bem, então temos aqui o Gil, que também já está a participar deste programa, assistindo a este programa. Gil, um forte abraço, mantenha-se firme, a ouvir a palavra de Deus, porque certamente essa é a vontade de Deus também para ajudar em toda a sua vida. E aqui vemos também a importância da Adelaide, que está em Cuba, mesmo ao longe, ela está a evangelizar e está a fazer o trabalho dela. E a foto está muito gira, sim senhora. E ameijoas, gostas de ameijoas? Gosto, claro. Estas de Angola nunca provámos, verdade seja dita. Estas vêm de Angola. Darwin Barbosa, olá apóstolo e Bispa Cristal e toda a equipa de serviço do Basta Querer. Fiquei sem texto. A família Barbosa envia ameijoas. Ai, que belo aspecto. Isto será um abulhão pato? Olha, não sei, mas tem bom aspecto, tem. A abulhão pato de Angola. Há um de ser, com certeza, boas e deliciosas. Vamos continuar a ver fotos? Mais uma foto antes de depois ouvirmos também um testemunho. Diz: Olá família, hoje envio uma foto tirada em Espanha. Astúrias, bom programa a todos. Paula, de Manchester. Então, um forte abraço também para Manchester, para todos eles. Essa foto também ela muito, muito bonita. E eles todos animados? Sim, muito felizes. E agora sim, vamos também a fazer uma pausa nas fotos. A seguir já vamos ver mais fotos, mas quero também falar um testemunho. Falar um testemunho porque aquilo que nós temos estado a ver nestes programas, e já há vários meses que o apóstolo tem este programa Basta Querer aqui diariamente para você poder ouvir a palavra de Deus, temos ouvido imensos testemunhos. Porquê? Porque as pessoas se estão a chegar a Deus. Quando alguém se chega a Deus, Deus, diz a Bíblia, vem ter connosco. Ainda há pouco eu mencionei isto mesmo. E esta é a verdade, é que Deus quer e Ele pode ajudar-nos. E quando há esta interação por parte das pessoas de se chegarem a Deus, num momento difícil, darem um passo na direção certa, na direção de Deus, Deus entra em ação na vida das pessoas. E é isso que aconteceu aqui, e eu vou ler este testemunho do Hermes Rodrigues,
da Igreja da Amadora, e diz assim: boa noite, apóstolo, bispa, chamo-me Hermes Rodrigues, pertenço à Igreja da Amadora. Quero dar um testemunho que aconteceu no grupo familiar nesta terça-feira. Durante a reunião de sexta-feira, o nosso bispo Paulo Mujinga aconselhou-nos a fazer a parte prática do livro Lutar contra o Diabo todos os dias pela nossa vida. E durante o grupo falei com os irmãos acerca disso e disse que íamos fazer no final, e quem quisesse participar seria ótimo. Todos quiseram participar e uma irmã pediu para intercedermos a favor de uma amiga que estava no hospital em coma com Covid. Fizemos intercessão e no dia seguinte ela ligou a dizer que a amiga saiu do coma logo de manhã. Tudo para a glória e honra do nosso Deus. Uau, que grande testemunho, não é? É verdade, vemos aqui a importância de estar numa reunião de sexta, começa logo por aqui. Depois também do grupo familiar, o quão importante é a meio de uma semana nós estarmos juntos de um líder também que nos vai ajudar, nos vai motivar a orarmos uns pelos outros. E nós vimos que aqui era algo extra ao grupo familiar e para aqueles que quisessem, mas o que aconteceu foi que eles oraram, acreditaram e Deus pôde operar um milagre maravilhoso. Sim, a importância... Porque esta irmã, ela nem estava focada nela própria. Na verdade, ela estava focada em ajudar uma outra amiga que estava internada com esta situação do Covid e para além disso, não só estava internada, mas pelos vistos numa situação bem complicada, em coma. E o poder da oração faz toda a diferença. Quando uma igreja se une e ora, intercede, e por falar nisso, nós inclusive estamos neste preciso momento, na segunda semana de um relógio mundial de oração. Se você ainda não está a fazer parte, ainda vai a tempo, inscreva-se, pode fazê-lo e pode fazer parte deste relógio de oração. Tem todas as informações também através do site www.bastacrer.com. Você pode aceder ao site, tem lá como se inscrever, tem lá como também saber como orar através do livro Relógio de Oração, tem lá as páginas que você pode fazer, até tenho aqui este livro, nós estamos a fazer com base neste livro Relógio de Oração e você pode fazer parte disto. E na verdade aquilo que aconteceu aqui foi uma situação super difícil e onde nós vemos o poder da oração. Alguém que estava em coma e saiu do coma logo no dia a seguir. Sabe uma coisa? Quando nós oramos, na verdade, funciona mesmo, porque o poder da oração está lá e Deus está lá para confirmar, não é, Raquel? É verdade, isto é possível para aquele que crê. E se você está também a assistir a este programa, saiba que Deus também tem um milagre para si. Basta você querer abrir o seu coração para aquilo que também Deus tem hoje e está a reservar para já na próxima parte também deste programa você gerar fé no seu coração, ouvir qual é a vontade de Deus. É tão importante sabermos o que é que Deus quer fazer na nossa vida para também podermos receber. É muito importante, não é? Sim, e porque vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, nós o convidamos a ficar até ao final deste programa, porque de certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Sim, mais uma vez eu exorto você a enviar o seu pedido de oração, se for o caso, para além de partilhar também as suas fotos, de partilhar também os seus testemunhos, mas faça o seu pedido de oração através dos contactos que estão a passar em rodapé, para que no final o apóstolo possa orar e da mesma forma como nós vemos aqui um milagre, é o mesmo que acontece. Quando a pessoa se chega a Deus com fé, milagres acontecem. E já de seguida nós vamos então passar a um momento musical, vamos ouvir uma música também que é como que uma injeção de fé. Na verdade é isso que acontece, é uma injeção de fé que entra dentro de nós quando nós ouvimos a música. Então vamos assistir agora a este louvor. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Fé nas promessas
promessas contidas na sua palavra. Creia e medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia e medite nas suas promessas. E quem semeia, semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Como esta música diz, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo, na palavra de Deus. Então você, quando está ligado a este programa, saiba que quando ouvir a palavra de Deus, vai gerar fé no seu coração. Você vai passar a acreditar nas promessas de Deus, no plano de Deus até para a sua vida. Isso vai fazer toda a diferença. Vivendo em fé, acreditando naquilo que Deus diz que está escrito na sua palavra, na Bíblia. E já de seguida nós vamos também ver mais algumas fotos que nos estão a chegar e também comentando todas estas fotos. Então temos aqui uma primeira foto que diz: muito boa noite, apóstolo, Bispa Crystal e convidados. Hoje foi mais um dia de servir o Senhor. Servir a Deus é um privilégio. Quero desejar a todos um bom programa do Basta Crer. Domingos de Manchester. Domingos, forte abraço para Manchester, também toda a Inglaterra. E é isso mesmo, servir a Deus é o melhor que nós podemos fazer. E de seguida temos também mais uma série de fotos, não é, Raquel? É verdade, e desta vez de Arapiraca, a Ivone Gregório, do Brasil, nos envia algumas fotos do seminário de jovens. Estamos ali a ver os jovens, sim senhora, muito atentos. Aí estão, mais fotos. Um seminário de jovens lá no Brasil, sim senhor. E foi agora. Sim, isto foi agora, recentemente. E é isso, é a importância dos jovens. Já passámos para batismos. Não faz mal, mas também são jovens. Também estão aqui jovens e fica só esta palavra, porque acho que é muito importante de vermos os jovens na igreja. Porque há tanto por onde o jovem escolher, mas quando ele escolhe Deus, ele está a escolher o caminho certo. O jovem está a escolher um caminho que lhe vai trazer sucesso e vitória. Porque os valores morais da sociedade, de forma geral, claro que não é de todas as pessoas, mas de uma forma geral, a forma como os jovens vivem afastam o jovem de Deus. E aqui nós vemos jovens que estão em busca da presença de Deus. E isso é maravilhoso, porque os valores de Deus são os valores acima de qualquer outro. São os valores da integridade, da fidelidade, do amor, da compaixão. E tudo isso é o propósito de Deus para a vida das pessoas. Então, ver um jovem a buscar a Deus na igreja, participando de um seminário, deixa mesmo muita alegria nos nossos corações, não é? É mesmo, e a imagem que estávamos a ver também vem da Holanda e nos mostra também um batismo nas águas, o qual é importante é ver estes jovens a tomar a decisão, uma decisão consciente, não é? Porque nós não batizamos crianças na igreja, mas apenas quando o jovem já sabe aquilo que vai fazer, e é muito importante, e estamos aqui a ver estas duas... De Leeuwarden, Holanda. Da Holanda, sim senhor. Estas duas jovens bem, super felizes, já foi depois, dá para perceber que elas já foram. E depois, com certeza, que também foram almoçar, conviver, não sei, as fotos que nos chega a seguir. Mas esta vem de França. Vem, mas elas podem ter ido até França. Mas isto está muito artístico. Está, absolutamente. Diz assim: boa noite, desde Hendaye, França, não sei se é assim que se pronuncia, um hambúrguer de frango em pão arco-íris. O pão arco-íris, o Obrigado ao apóstolo, Bispa Crystal e bispos e toda a equipa do Basta Crer por este maravilhoso programa. Mário Vivo. O pão arco-íris não sei, mas está com um aspecto interessante. Fantástico, muito bonito. Ou intrigante também. E olha, muito obrigado por esta foto, porque de facto está muito giro. Agora, boca para comer esta hambúrguer, talvez com um garfinho espetado lá em cima e vamos tirando assim umas lasquinhas. De seguida. Ora, então vamos continuar aqui a degustar as fotografias que nos enviam,
porque é novamente comida. Diz boa noite, apóstolo e bispa Cristo, ali convidados. Um bem-aja, que Deus Altíssimo abençoe grandemente sempre as vossas vidas. Enviado pela Dulce. Não sabemos de onde vem, Muito mas já obrigado. tem muito bom aspecto. Aquilo parece-me de beterraba. beterraba. É. Isto parece um bolo com um recheio de beterraba. Talvez. Olha, O aspecto está maravilhoso. Não sei se gosto da parte do recheio, mas se não tivesse o recheio é capaz de ser bom. Pois, tu não gostas assim de... Mas do sabor gosto. Por isso, Pois, sem o do recheio sabor, já sim. deve ser bom. Se for de beterraba, temos que Olha, experimentar. para mim podia vir O que é que achas? exatamente assim, sem É? problema nenhum. Pronto. Então temos que experimentar. Já de seguida também aqui mais uma foto, ora, servindo ao Senhor com zelo, Sheila, Glória e Débora. Ok, olha, que Sheila, saudades. Muongo. Que saudades aqui da Glória. Sim, da Glória. A Glória agora está lá em Inglaterra e está a servir a Deus, mas as outras estão cá e também a servir a exatamente. Deus. O que É bom ver estas caras. o não é? mais importante, independentemente de onde estejam, estão a servir a Deus e isso é o mais importante de tudo. E aqui vemos uma foto, aqui no nosso belo Tujal, não é? Na nossa quinta. Exatamente. E é muito, muito bonito. E diretamente da Quinta da Ribeirinha, no Tujal, passamos para o quintal do Lino Barbosa. É. Para mostrar o bom fruto que há ali, naquele quintal. Já vimos limões. Hoje vimos o quê? Uma manga. Será que já está madura? Não parece ainda estar bem madura. Só se eu provar é que eu vou perceber se isto está maduro, mas vou ler. Manga do quintal de Lino Barbosa. Boa noite, apóstolo e bispa, a todos os convidados especiais que estão no programa Basta Querer. Abraço e bom programa. Então e a manga? A manga ainda está a amadurecer, Ficou com lá. certeza. Obrigado, Lino. Um grande abraço para si e para a sua família. Também sempre muito Também. participativos. Muito obrigado. De seguida, Maria Leonor de Cabo Verde envia um grande abraço para o nosso apóstolo e para os bispos. Eu e as minhas irmãs da Igreja Maná de São Nicolau. Uau, olha ali. Muito bem. Cabo Verde também. Ainda recentemente ouvimos o Bispo Gerson falar que em Cabo Verde também está um mover de Deus muito bonito. Já vimos fotos de batismos. É verdade. O Bispo Gerson falou também de consagrações que foram feitas recentemente também em Cabo Verde, várias consagrações. Então, é um mover de Deus muito bonito por toda a parte do mundo, por todo o Ministério Maná. E aqui vemos estas nossas irmãs também, lá de Cabo Verde, da Igreja Maná de São Nicolau. Um abraço para todos vocês. E de São Nicolau vamos até Vila Nova de Mil Fontes, agora ver uma árvore de kiwi. É Susana e São, que nos enviam também. Esta árvore é lindíssima. Sim, diz boa noite, apóstolo, bispa Crystal, todos os bispos. Segue uma foto de uma árvore de kiwis. Beijinhos, Susana e São Bailote de Vila Nova de Mil Fontes. Muito Está bem carregadinho. bem não é? carregadinho, exatamente. Estávamos a Muito bom. falar de consagrações e também nos Olha. enviaram uma foto de umas consagrações da Igreja Maná da Trindade. Estas consagrações são deste ano, 2020. Náusica Gravide. Cravite. E agora, para terminarmos esta parte... ora, Um momento artístico um agora. momento artístico aqui. Vamos ver se alguém descobre quem é que... então está lá escrito Apóstolo Jorge Tadeu, não é? Pronto, tinha uma pista. Mas o desenho está muito bem feito. Ela tem 14 anos, chama-se Rita e é da igreja de Tondela. E a sua pastora, a Tânia, ela enviou-nos esta fotografia para mostrar desenho. o talento. Olha, porque é que ela não concorreu ao Festival de Talentos? Pois é. Na próxima pronto. Vez ela vai também participar. Mas não é fácil desenhar um retrato e realmente nós encontramos ali algumas parecenças, não é? Não Várias, está de sim. todo muito longe, não? Não. Está perto, está aqui neste ecrã. Está aqui neste ecrã. Mas olha, a Rita continua, desenvolve esse talento, porque és muito talentosa e deves continuar. É aqui também Exatamente. a nossa exortação, para que a Rita Sim, não desista. sem dúvida nenhuma. E também os jovens participarem com os seus talentos, isso é muito, muito bom. E já de seguida nós vamos também ouvir um testemunho que nos chega de... Já não me lembro de onde é que é este testemunho. Bem, mas vamos ouvir, sei que é da Liliana, vamos ouvir e vemos já de onde ele nos chega. Olá, eu sou a Liliana da Igreja de Bienne, na Suíça. Eu trago um testemunho relacionado com esta situação do coronavírus. Na semana da Convenção de Fé eu pus um propósito diante de Deus de não assistir a partir de casa, mas sim de ir à Igreja de Bienne assistir. E assim o fiz. Na terça-feira o meu marido levantou-se para trabalhar. Normal, mas no entanto chegou-me a casa com vários sintomas do coronavírus. Repentinamente ele ficou com vários sintomas.
e a empresa exigiu logo que ele fizesse o teste e que ficasse em casa. Claro que o diabo falou logo à minha mente, estás a ver? Se o teu marido que estava bem ontem chegou assim hoje, tu também já estás afetada e vais afetar os outros. É melhor assistir a partir de casa. Mas eu achei aquilo tudo muito estranho e pensei para mim, aqui há gato. Então fui para o meu quarto, repreendi o diabo, destruí todo o vírus que se possa ter alojado no corpo do meu marido. Na quarta-feira o meu marido levantou-se pior, foi fazer o teste. Eu não cedi, eu fui a semana toda. No sábado ele recebeu a carta a dizer negativo, não havia qualquer vírus no seu corpo. Então eu fui louvar a Deus no sábado, fui agradecer a Deus, como já vinha a fazer o resto da semana, porque ele estava curado. Passado 2 ou 3 semanas, o meu marido, que é suíço-alemão, não ia à igreja e que eu já andava a lutar pela sua salvação há vários anos, começou a ir à igreja, está fiel aos domingos, está fiel nos grupos familiares. E isto tudo é para a honra e glória de Jesus Cristo e também para nos lembrarmos que o diabo, ele sabe que no mundo do espírito as bênçãos estão a caminho e ele tenta impedir de todas as maneiras, ele levanta-se ferozmente para nos impedir. Por isso, a minha exortação é: nunca arranjem um plano B, nunca desistam dos seus propósitos com Deus. Que Deus os abençoe. Uau! Que maravilha de testemunho, não é? Sim, mesmo, até porque nós vemos aqui esta nossa irmã, Liliana, de Bienne, Suíça. Ela fez um propósito e teve um propósito no coração, que era estar presente na convenção de fé, na sua igreja, porque as deslocações não eram permitidas. Então, mas ela, pelo menos na sua igreja, ela queria estar a assistir à convenção de fé. E, de facto, logo, o diabo não gosta. O diabo é o nosso verdadeiro inimigo. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Então, logo ele arranjou, através do seu esposo, que ainda não era salvo, que não frequentava a igreja, arranjou uma forma de a afastar da igreja, ou pelo menos pensou ele. Mas ela não aceitou aquilo. E ela agiu com o poder da oração. Mais uma vez, eu reforço que estamos em momento de relógio de oração, em período de relógio de oração, e a importância da intercessão e da oração. E ela foi fazer isso, ela reivindicou diante do diabo e disse: não, tu não vais conseguir impedir-me de estar na igreja. Então, no dia a seguir, o que é que aconteceu? O marido estava ainda pior. É verdade, Não é? é verdade. Mas mesmo assim ela não cedeu. E não cedeu, e ela manteve um espírito de fé, uma atitude de fé. O marido foi fazer então o teste, não é? E sábado ele recebeu o resultado e deu negativo. Como se não bastasse todo este grande milagre, o que é que aconteceu ainda, não é, Raquel? É no meio de uma situação que parecia que não ia ter solução, ela acabou por ficar melhor, porque ela estava a lutar e a orar pela salvação do marido. Pois. E no meio de toda aquela situação, porque ela não se acomodou, mas lutou, ela conseguiu conquistar, e hoje o marido está firme na igreja, está a frequentar o grupo familiar e glória para Deus, claro que sim. E é mais uma família feliz porque não se resignou ao ataque, mas o poder lutou. da oração, independentemente às vezes se é a esposa que já está salva e o marido não, ou vice-versa, porque também acontece, como é óbvio, ou até às vezes filhos que lutam pela salvação dos seus pais, ou pais pela salvação dos seus filhos. Nunca desistir, o poder da oração é tremendo. E vemos aqui alguém, um homem que, não estando ainda na igreja, ele entregou a sua vida a Jesus, neste momento está fiel na igreja, vai a um grupo familiar, a importância, o grupo familiar, a meio da semana, é um acompanhamento espiritual através da palavra de Deus, um líder treinado que está lá para ajudar a pessoa a andar nos caminhos de Deus. Então veja quão grandes milagres aconteceram aqui só neste testemunho. E o mesmo pode acontecer também na sua vida, porque esse é o propósito de Deus. Já de seguida, o nosso apóstolo vai também ele estar aqui a ministrar a palavra de Deus e no final ele também vai orar por todos os pedidos que nos estão a chegar. Então continua a enviar os seus pedidos de oração, continua a fazer-nos chegar esses pedidos para que no final o apóstolo possa então orar por todos eles. E claro, continua a enviar também os seus testemunhos, vermos como Deus é tão bom. Então, aqui nos despedimos, até à próxima.
a todos, boa noite, e comigo hoje está aqui o Bispo Adriano. Olá a todos, muito boa noite. Então já sabe, entre em contato connosco através do SOS, do WhatsApp, enviando o seu pedido de oração, o seu testemunho, para que nós possamos, no final, quer dizer, o apóstolo, orar por si. E o seu testemunho para ajudar outros que possam estar a passar pelo mesmo problema, porque este é um programa de fé. E sobre isso vai falar o apóstolo. Muito bem, então hoje eu quero começar por falar sobre o batismo nas águas. Isto porque há pessoas que perguntam assim, então mas a Igreja Maná batiza crianças? Não, não batizamos crianças porque o batismo é um ato de fé, não é? E como é um ato de fé e a criança nem sequer fala, então como é que ela vai exprimir a sua fé? Então, o que é que quer dizer o batismo nas águas? É de facto uma coisa instituída por Deus. Aliás, Jesus disse em Marcos 16:15, disse o quê? Que nós devíamos ir por todo o mundo pregar o Evangelho. Depois no versículo 16 diz, Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Muito bem. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer não será condenado. Muito bem, então o batismo nas águas é uma coisa mega importante porque tipifica aquilo que se passa na vida de uma pessoa que se entrega a Jesus. Quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, ele fica salvo, porque salvação vem exatamente dessa maneira, abrir o seu coração para Jesus, porque nem no céu nem na terra há outro nome pelo qual podemos ser salvos, exceto através de Jesus. E Jesus também disse que, o que é que ele disse acerca de salvação? Não, a Bíblia diz a todos quantos o receberem Jesus, serão feitos filhos de Deus. Quando a pessoa entrega a vida a Jesus, ele está a exercer uma coisa não só espiritual, mas legal. Que quer dizer o seguinte, quando uma pessoa nasce neste planeta, quer ele acredite ou não, queira ou não queira, ele nasce num planeta que está em guerra. Guerra entre Deus e o diabo. E como é que o diabo entrou na Terra? Sem te esticares muito, senão não... Então, o diabo, ele era um anjo que estava diante de Deus e que quis tomar o lugar de Deus. Juntou um terço dos anjos para se rebelarem contra Deus. E por isso foi expulso do céu. E diz que houve um grande cataclismo na Terra, a Terra ficou sem forma e vazia, mas isso agora já é teologia. E o que é que aconteceu depois? Deus voltou a fazer a Terra, fez tudo perfeito, deu ao homem, e depois o diabo levou... Fez o homem à sua imagem e semelhança, o único ser que Deus fez assim, e depois? E depois o diabo veio tentar a Eva e o Adão, claro, através da esposa, para desobedecerem a Deus. E foi isso que aconteceu. Eva, em vez de ter feito o que Deus lhe disse, desobedeceu a Deus. Ou seja, pecou, corrompeu-se. E através do pecado, o diabo tornou-se o dono legítimo da terra. Portanto, o casal, ao desobedecer a Deus, ou obedecendo antes ao diabo, fizeram do diabo o seu Deus, o seu Senhor. E, claro, como o diabo só vem para matar, roubar, destruir, aí a vida deles e dos seus filhos, netos, etc., até os dias de hoje, cada vez está mais complicada. E assim, a Bíblia nos explica claramente que quem nasce neste planeta, nasce num planeta amaldiçoado. É por isso que há doenças, não é normal, as pessoas é que já acham que é normal. Há problemas financeiros, não é normal. E daí vai, daí vai, daí vai. O ser humano nem sequer é para morrer. Os primeiros seres humanos morreram, portanto, viveram quase 1000 anos. Mas depois aborreceram tantas vezes a Deus que Deus limitou a vida nossa aqui aos 120. Agora, Deus viu e aconteceu que a terra ficou nas mãos do diabo. O próprio Jesus, quando veio à terra, disse que o diabo é o príncipe deste século. Exato. Portanto, se ele é o príncipe deste século, ele é que tem o domínio, o governo deste planeta por um tempo. Qual tempo? Até que Deus mande Jesus vir, acabar com este mundo e começar tudo de novo. Então, foi o que aconteceu. Então, o que acontece?
Quando uma pessoa quer ser liberta do poder do diabo, das maldições, portanto, ir viver com Deus para sempre, só tem um caminho. A ver? Jesus disse, larga o caminho que leva a pessoa à perdição, mas estreito e apertado aquele que leva à salvação. Estreito e apertado, que é a maneira de Deus. E é um ato legal porque Jesus foi à cruz para legalmente pagar os pecados ou crimes ou faltas que nós cometemos e cravou tudo isso na cruz. E depois foi ao inferno, que é uma cadeia, uma prisão, para sofrer as consequências que você e eu devíamos sofrer. E assim, ele é como que o bode expiatório. Quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, ele está a dizer assim, eu aceito que Jesus morreu por mim, para que eu não precise de morrer e ir para o inferno. Quando nós morrermos, e Deus, no final, terminar com isto tudo, vai haver um julgamento final. E nesse julgamento final, Deus vai buscar todos os livros de cada um de nós. Aqueles que não tiverem Jesus, não têm ninguém que pagou pelos pecados ou crimes deles. E, portanto, têm que ser condenados. Não quiseram aceitar o plano de Deus, está a ver? O resgate de Deus. E, portanto, como todos falhamos, não há um ser justo à face da terra, ele vai ter que ser condenado, que Deus não é um juiz à moda da terra, que é para os amigos é uma coisa e para os outros é outra. Agora, quando chega a vez de um crente, alguém que entregou a vida a Jesus e não só, mas permanece fiel com Deus até ao final, os nossos erros foram apagados. Pois, foram retirados. E, portanto, não há nenhuma infração contra nós. Não é porque nós não infringimos, mas é porque Jesus cravou tudo isto lá na cruz. Pode-se dizer, e a Bíblia assim refere, foi o sangue que Jesus derramou lá na cruz que legalmente e espiritualmente apagou os nossos pecados. Então, à face disso, Deus determinou que fôssemos batizados nas águas para tipificar exatamente este procedimento. A pessoa, quando vai às águas, está publicamente a declarar que acredita em Deus, entregou a vida a Jesus e que quer morrer para si próprio. Isso é muito importante. Já vamos ver mais adiante porquê. Então, ele como que, ao ir às águas, o batismo verdadeiro, a pessoa é mergulhada totalmente nas águas. Não há salpicos. É mesmo mergulhado, para tipificar que a pessoa morreu para si próprio. E depois, quando sai das águas, tipifica, eu agora nasci de novo, Jesus disse que temos que nascer de novo, para um mundo diferente, e desta vez para Deus, para vivermos com Deus. Então, o meu velho eu, com as manias, com tudo isso, tem que morrer. Aliás, é condição, porque Jesus dizia, numa das parábolas, que o reino de Deus, à semelhança de um homem muito rico, tinha muitas pérolas, e o que é que sucedeu? E encontrando uma pérola de grande valor, a maior de todas, que era, neste caso, a salvação, vendeu tudo quanto tinha, trocou todas as suas pérolas por a única pérola, que é Jesus, a salvação. Exatamente. Então, não há salvação se a pessoa não perder a sua própria vida. Está a ver? Então a pessoa tem que pensar assim, eu troco tudo que sou, tudo que tenho, pela vida eterna, que é uma pérola muito mais preciosa. Aliás, o que é que você faz com a sua vida? Você vai morrer, não leva daqui nada. Está a ver? Então é preciso ponderar muito bem esta matéria. Então, quando a pessoa é batizada nas águas, ele está a dizer a quem quer que seja, e ao diabo que está a ver, e aos anjos santos, e a Deus, eu, de livre vontade, estou a ser batizado para tipificar que morri para mim e para este mundo. E quando saio das águas, estou a tipificar que eu estou a nascer para uma vida nova, agora com Deus. Com Deus. Mas também tipifica outras coisas, que é, por exemplo, a água fala de lavagem. Então, tipifica que
ao eu ter entregue a vida a Jesus, eu fui lavado dos meus pecados. Hoje há um sentimento de, eu não vou dizer quase gozo, mas é de gozo, de escárnio. Agora ainda, neste século ainda se fala de pecados e tal. Bem, o pecado o que é? São coisas que as pessoas fazem que estão proibidas por Deus e que trazem consequências. E não importa se a pessoa acredita ou não acredita, esta é a verdade. Há muita gente que, quando o Covid-19 começou a arrebentar, disse que não acreditava. Temos vários presidentes, o próprio da Inglaterra achou que não sei o quê, o Trump e não sei o que mais, e depois calhou a vez deles e não morreram por pouco. Portanto, ninguém pode dizer, tendo um mínimo de inteligência, que não existe uma coisa porque ele não vê. Você também não vê eletricidade, e existe. Não vê as ondas dos telefones, quando você recebe chamadas, ou as ondas que são diferentes para quem faz chamadas, e não vai dizer que não existe. Está a ver? E, portanto, o pecado é uma coisa que mata a pessoa que pratica o pecado. Destrói ele próprio. E não só destrói ele, mas destrói quem está em redor dele. É por isso que uma pessoa, por exemplo, hoje fala-se muito, não é, que na Europa os países do Norte são muito prósperos. Porquê é que será que os países do Norte são muito prósperos? Porque eles são cristãos, mas evangélicos. Eles foram indoutrinados, desde os seus pais, avós, etc., a seguir o Evangelho, não é? O mais, enfim, possível, de acordo com a Bíblia. E uma das coisas que a Bíblia nos diz é que nós não podemos andar no meio do oculto, bruxarias, etc., nem da idolatria. Então, o que é a idolatria? Completamente proibida, e Deus falou isso até nos Êxodos 20. Então, explica lá o que é, brevemente. Em Êxodo, idolatria é prestar culto a algo ou a alguém no seu coração onde só deveria estar Deus. E por isso Deus em Êxodo diz para nós não termos outros deuses diante dele, para não fazermos imagens de escultura do que há em cima nos céus, na terra, nem debaixo da terra, para não servirmos essas imagens, nem nos dobrarmos a elas. Porque se o fizéssemos, seríamos amaldiçoados. A maldição viria até à 3ª e 4ª geração das pessoas que, fazendo isso, diz a Bíblia, aborrecem a Deus. E, portanto, por incrível que pareça, uma pessoa ou um povo que vai nesses caminhos sempre vai ter as chatices, os problemas que estão mencionados na Bíblia. E por isso é que eu até escrevi um livro para ensinar essas coisas, que diz a origem dos problemas, sendo que esses que mencionei agora são 2 que eu menciono aqui, mas tem, por exemplo, a falta de perdão. Né? A pessoa que não perdoa, Deus também não lhe perdoa e ainda por cima o entrega aos atormentadores. Quem são os atormentadores? Então, os atormentadores são, como eu mencionei há pouco, o diabo e todos esses demónios que foram expulsos do céu e que hoje Jesus diz que só existem, são seres do mundo do espírito, que existem, que são reais, que só existem para roubar, para matar e para destruir. E muita gente da sociedade acha que isto são conversas e que isto de ser fiel, honesto, perdoar, são coisas que não interessam, porque isso não faz nada. Há muita gente até que pensa que isso é para os palermas, para aqueles aleluias que vão à igreja. Mas aí é que está o problema. Isso não são coisas banais, são forças positivas que destroem as negativas. Ao passo que se a pessoa andar falta de perdão, a retaliar, mentir, aldrabices, esquemas, corrupção, isso é uma força altamente destrutiva. Nós portugueses, somos um padrão típico. Quando a coisa parece que vai a economia nacional, coisa e tal, de repente, pum, mais um. Desde que estou em Portugal, há 20 e tal anos, é uma atrás da outra. Ora, parece um ioió, sobe e desce. Porquê? Porque o pecado destrói mesmo. Mesmo a pessoa que é um corrupto, ele nunca tem sucesso.
Pode parecer que ele tem sucesso momentaneamente, mas ele a todo o tempo está a construir a casa na areia, não na rocha. Explica lá os 2 homens que Jesus falou, 2 homens, um Que era sábio, que foi atacado com problemas, com tempestades, com crises, e porque era sábio, ouvindo e praticando a palavra, mesmo perante a tempestade, ele permaneceu. O outro, que Jesus fala de louco, que diz que é o homem que constrói a casa na areia, que é, ouve, mas não pratica, vive à sua maneira, diz que tem a sua fé, que faz as coisas à maneira dele, atacado exatamente com os mesmos problemas que o sábio, a sua casa na tempestade cai. Tudo o que ele construiu desaparece. Claro. Então, voltando ao tema do batismo nas águas, o que é o batismo nas águas? É uma cerimónia altamente bíblica, é um mandamento de Jesus, mas que tipifica isto que acabámos de falar, com este entendimento, que é, uma vez que eu entrego a vida a Jesus, eu quero mudar de vida. Eu não quero mais ser um aldrabão, um mentiroso, uma pessoa cheia de esquemas, uma pessoa que não perdoa, porque Deus condena isso e não condena porque lhe apetece condenar, mas é porque Deus sabe perfeitamente que isso só nos faz mal. Portanto, é isso que se faz. Agora, depois de eu explicar isso, você entende porque é que nós não batizamos as crianças nas águas. Mas fazemos uma cerimónia muito bonita, a qual nós chamamos É entregar os nossos filhos a Deus. a Deus, pedir a direção. Como é que a gente faz? Então nós, à semelhança do que a Bíblia ensina, do que foi também com Jesus, quando o bebê tem alguns meses, quando os pais assim decidem, vêm ter com o pastor e nós fazemos uma oração de consagração do filho, que reconhecemos que foi Deus que nos deu e nos deu a responsabilidade de o educar nos caminhos de Deus. Então nós pedimos a Deus bênção, proteção para a criança e para nós pais, sabedoria para ensinar o miúdo, o bebé, à medida que ele cresce, nos caminhos de Deus. E é engraçado que, enquanto nós fazemos isso, que a Ana na bruxaria faz o contrário, não é? Entrega isso aos poderes do diabo e depois não sabe porque é que os filhos e os pais têm grandes problemas. Mas agora quero-me concentrar no batismo nas águas e dizer, portanto, que é isso que acontece. Normalmente, nós, na Igreja Maná, fazemos todos os meses uma cerimónia de batismo nas águas, porque há sempre muita gente a entregar-se a Jesus. E temos em várias partes do mundo lugares que já têm uma espécie de piscina ou tanque de água, chamamos-lhe o batistério, mas até costumamos aquecer a água para a pessoa não sentir muito frio. E temos balneários para as senhoras e para os homens, e depois a pessoa normalmente vem com uma batazinha branca para tipificar tal lavagem e tal. E é uma cerimónia muito bonita e um pastor ou bispo dá uma palavra lembrando este simbolismo e realmente marca poderosamente a pessoa. E este batismo é mais do que uma cerimónia. É o poder de Deus. À semelhança que aconteceu com o povo de Deus no Egito. Mas, antes de seguirmos em frente, porque é que não vamos ouvir o Timo Curiacos? Vamos a isso. E vamos ouvir o que é que a Samara sugere. Vou construir a minha casa na rocha? Não. Podemos pôr... qual é que tu achas uma mesma apropriada? Diga. Basta crer. Pode ser. Porque a seguir eu vou dizer... Tem tudo a ver com o que o Samara escolheu, exatamente. É igual. Então vai. Praticar. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus,
ter a tua vida, não sei o quê. Tua vida transformada. Transformada, pronto. Então, estávamos aqui a dizer que o batismo nas águas é uma cerimónia muito importante porque estamos a fazer uma grande decisão, mudança de vida. É uma decisão muito importante. E, perante Deus, também é muito importante. Mas é mais do que uma cerimónia, é o poder de Deus. Não é? E passou-se algo semelhante nos dias do faraó, que amarrava o povo de Deus com uma escravatura. E Deus, depois de castigar o faraó, porque o faraó não deixava o povo sair, o que é que ele fez? Então, Deus libertou o povo, não é? O povo saiu e na sua caminhada para a Terra Prometida, o faraó, depois de ver que os seus escravos todos iam embora, ficou muito chateado e com raiva voltou a querer vir e a perseguir, a querer novamente escravizar o povo. E agora Deus encontrou já diante do Mar Vermelho. Do Mar Vermelho. E aí é que começa aquilo que o apóstolo estava aqui a explicar do batismo. O que é que aconteceu naquele dia? Um batismo nas águas daquele povo. Ou seja, Deus abriu um caminho que não existia. Deus abriu o Mar Vermelho. Esse caminho foi o quê? Foi a salvação do povo de Deus. Foi o povo que passou e ficou do lado contrário da escravatura, saiu da escravatura para uma caminhada com Deus, e esse mesmo caminho serviu para depois destruir o poder do faraó. Todo o exército de faraó foi destruído. Ou porque seja, eles foram atrás deles. Foram atrás deles. E Deus pôs luz para a frente do povo de Deus, trevas para o faraó que vinha com cavalos e o povo ia a pé, e portanto, quando Deus fechou as águas... Todo o exército foi destruído. Bem, e é isso que acontece na vida de uma pessoa quando entrega a vida a Jesus e depois é batizado nas águas. Por exemplo, eu lembro que o primeiro batismo que nós fizemos lá em Angola, estavam, acho que eram 10 mil pessoas a ser batizadas nas águas e fizemos essa cerimónia no mar. E nessa altura as pessoas andavam muito nos caminhos do diabo. Conclusão, era ver as pessoas a estrabucharem. Estavas lá? Não. Mas temos filmes. É as pessoas a estrabuchar porque os demónios saíam. Muita gente tem doenças, é no batismo nas águas, que essas doenças param, porque isto são doenças associadas ao poder do diabo. Maldições. Portanto, o batismo nas águas é mais do que uma cerimónia, é o poder de Deus para libertar. Nos dias de hoje, por causa da pandemia, nós não estamos a fazer batismo nas águas em recintos fechados, pelos motivos óbvios de que a Direção-Geral de Saúde nos tem indicado. Mas temos feito batismos no mar, nos rios. E nos rios, portanto, com as distâncias devidas, e portanto, é isso. Se você é um crente e está a entender este poder e quer, de facto, ser batizado, você telefone para um destes números, não é? O SOS, ou para o WhatsApp, e diz que gostava de ser acompanhado e gostava de ser batizado, porque isso é realmente um poder que o vai libertar. E, conforme você mora aqui ou lá, o pastor ou bispo vai entrar em contato consigo e depois vai combinar a data, vai juntar mais pessoas, claro, normalmente, né? E isso vai ser muito importante para si. Bem, hoje tenho uma música muito engraçada para vos mostrar e vou pedir ali ao Mike para explicar onde é que as pessoas podem ver vídeos, videoclipes, porque esses videoclipes são dos nossos grupos de jovens, de louvor, e não é só de jovens, e que são pessoas que têm talentos maravilhosos, não só para cantar e tocar, mas também para fazer clipes. E isto é muito bom, é uma forma de evangelizar muito poderosa. Como é que é então, Mike? Então, boa noite. Então, para aceder aqui à Curiacos Music e ver os videoclipes, é muito fácil, é só ir a curiacos.com, depois aqui dentro temos todas as plataformas e aqui vemos aqui que temos um ícone que é Curiacos Music. E quando a gente clica, vai ao site da Curiacos Music e lá em baixo
Aqui diz YouTube. Quando a gente clica aqui no YouTube, vamos aqui ao YouTube da Kuriakos Music, onde tem aqui todas as músicas da Kuriakos Music, todos os videoclipes, Álbuns, etc. álbuns, tudo. Muito bem. Hoje, o que é que se escolheu? Escolheu uma que se chama A Batalha, de Os Protegidos por Deus. Estava a ver se encontrava aqui, mas não. Está tudo combinado Está ali aqui com alguns. a Ruta. E Está. o que quer dizer a batalha? A Batalha? Pois, vamos ver agora. Vamos ver a Batalha. Vamos lá ver a batalha. A batalha é grande, há uma peleja entre o bem e o mal. Estamos do lado certo, porque a luz é melhor que a escuridão. Juntos somos mais fortes, ninguém consegue nos derrubar. O maior está entre nós, seu nome é Jesus, ele é o Rei dos Reis. Eu, 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 eu. Ensinados somos para grandes coisas. Ensinados somos para grandes coisas. Nos foi dado poder sobre toda a força do mal. Derrubamos muralhas na força do poder de Deus. Confiantes na vitória, terras novas vamos conquistar. Pois ao nome de Jesus, todo joelho tem de se dobrar. Ensinados somos para grandes coisas. Ensinados somos para grandes coisas. Nos foi dado poder sobre toda a força do mal. Derrubamos muralhas na força do poder de Deus. Confiantes na vitória, terras novas vamos conquistar. Pois ao nome de Jesus, todo joelho tem de se dobrar. Ensinados somos para grandes coisas. 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 Ah, giríssimo, já viste? Espetacular. Meus parabéns. É mesmo muito bonito ver todo este trabalho e este, como o Apóstolo tem referido aqui, programa após programa, este trabalho que eles já fazem de edição, de vídeo, produções espetaculares. Espetaculares. As imagens muito bonitas, as danças, o simbolismo, não é? a A luta mensagem. contra as trevas, Exatamente. estão vestidos de negro. Muito bonito. E claro, a palavra de Deus. Eles Exatamente. cantam a palavra de Deus. Muito bem. Hoje eu quero falar sobre o diabo. E já estou mesmo a ver. Então, mas você é um crente e vai falar do diabo, então não vai falar de Jesus. Claro que eu falo de Jesus. Mas o diabo é o nosso inimigo. Se você não souber quem é o seu inimigo, ou
quando é que ele aparece? Quando ele aparece, você já está derrotado. Então, nós temos que aprender quais são as manhas, as artimanhas do diabo, o que é que ele faz para nos enganar, para nos prejudicar, porque se eu não saber isso, pode acontecer uma coisa muito má. Bem, e aproveitando que o bispo Adriano, já estou cansado hoje, está aqui ao meu lado, eu vou pedir que ele fale da experiência da família dele no que toca à bruxaria, idolatria, etc. Porque o Adriano e os pais, a família, era uma família portuguesa típica, de muita gente que não só existia no tempo quando era mais novo, continua a existir. É igual, sim. E, portanto, muita gente, sem se aperceber, estão num caminho muito perigoso que só traz problemas. Traz graves consequências. Então, fala lá. Então, eu quero falar um pouco sobre o testemunho da minha família, que é o testemunho, como o apóstolo diz, de muitas famílias hoje. Então, os meus pais, aliás, até os meus avós, na ânsia de vencer na vida, com tantos problemas, com tantas dificuldades, não encontrando resposta na igreja e em Deus, pela igreja, recorreram ao oculto. Neste caso, à bruxaria. E, claro, isso traz consequências e graves. Tal como a Bíblia diz, só para citar Isaías 47, do versículo 9 ao 13, porque o que está neste versículo bíblico, nesta passagem, foi exatamente o que aconteceu com a minha avó e com os meus pais, que é, a Bíblia diz que quando nós andamos no caminho da bruxaria, adivinhadores, mágicos, bruxos, videntes, diz que de repente virá mal que a gente não sabe a origem, perda de filhos, viuvez e mal com toda a sua força. Pois isto é o resumo da história da minha avó, da minha família. A minha avó, por exemplo, só para vocês identificarem, ela, como todas as senhoras das aldeias, sabia fazer as rezas, aquelas orações a santos e a todos os espíritos para curar o quebranto e as invejas e toda a espécie de mal que as pessoas sentiam na vida. E qual foi a consequência dela fazer isso? Não só por ela, mas ajudava as pessoas da aldeia a fazer mezinhas e essas rezas. Perdeu a filha, quando a filha tinha 4 anos, que era uma tia que eu nunca conhecia, obviamente, num acidente de carroça. Nesse mesmo acidente, o meu pai ia morrendo também. Mas, por sorte do meu pai e infelicidade da minha tia, não é? Só a miúda morreu. Passado 1 ano ou 2, passado alguns anos, aliás, porque ainda nasceu o meu tio, o meu avô, o marido da minha avó, morreu de cancro. Então ela ficou viúva, com 30 anos aproximadamente, com 3 filhos homens, crianças. Viúva aos 30 anos, é a minha maldição. É tal e qual o que a Bíblia diz. Perda de filhos e viuvez virão sobre ti com toda a força. Foi 30 anos, aos 30, em 2, 3 anos, perdeu a filha e perdeu o marido. Com isto, ela saiu da aldeia, veio para a margem sul, perto de Lisboa, e aí é que ela, não só ela, mas começou a levar o meu pai e os meus tios a envolver-se nos bruxos, nos videntes, porque a vida estava uma desgraça, não havia solução, não havia dinheiro, não tinham casa sequer para viver, chegaram a viver em prédios por acabar, em construção, por acabar, porque era uma miséria total, é maldição com toda a força, sem a gente poder conter. Tal e qual o que a Bíblia diz. O que é que aconteceu? Bem, com o envolvimento da bruxaria, um dos meus tios começou a ser atacado periodicamente por demónios, ficando porque isso, demónio, cada vez que o atacava, paralisava-lhe o braço, um dos braços. Mais tarde, um dos meus tios, outro irmão do meu pai, acabou por morrer exatamente com a mesma doença do meu avô, cancro. Portanto, aqui fala outra coisa que é a maldição hereditária. E o meu pai foi dos filhos aquele que os bruxos diziam que tinha cofre aberto, ou seja, propensão, facilidade em comunicar-se com os espíritos, com os demónios. E então o meu pai aperfeiçoou o seu envolvimento, ou aprofundou o seu envolvimento com o oculto, estava a ser treinado, pouco tempo antes da gente entregar a vida a Jesus, para ser vidente, para ser bruxo. Estava a fazer sessões constantes para ser iniciado na arte da bruxaria, para ele próprio se tornar
um vidente. Bem, com isto tudo, o apóstolo aí conhece a minha família mais ou menos nesta altura. Um grande problema é que o meu pai acabou, para além disto, de ter esses problemas, à noite era atacado por demónios, falava com os demónios, tentava cortar-se com uma faca quando era atacado por esses demónios. Os demónios mexiam no teu pai. E em mim também chegou a esse ponto. Já eu, quando estava sozinho no quarto, à noite, esses vultos, esses seres espirituais, um sorriso. Só interromper, quando você ouve que o seu filho vê coisas, Exatamente. ou que É 100% coisas verdade. do quarto mudam de um sítio para o outro, ou vê a criança vê vultos e chora, grita, é mesmo verdade, são mesmo demónios. E, portanto, é porque o diabo teve uma porta aberta para entrar na sua família e provavelmente este é um dos motivos porque isto está a acontecer. Há outra coisa que Deus me está a mostrar, que é o seguinte: há artistas que se dizem muito católicos e que tiveram uma doença e foram fazer mesinhas e tal, conforme o que é costume, e parece que estava curado e passado relativamente pouco tempo, veio ao de cima com muito mais força. Eu vou já explicar porquê, antes mesmo de você ouvir a continuação. É porque quando uma pessoa anda nesses caminhos, os demónios existem e atacam. Mas depois a pessoa faz umas mesinhas, vai a esses sítios que parece que é de Deus e não é, então o diabo decide aliviar para a pessoa pensar que esse caminho é que é o bom. Exatamente. Mas depois vem a paga, vem 7 demónios piores. Então só há uma solução, já lhe digo, é entregar a sua vida a Jesus, porque nem no céu nem na terra há outro nome pelo qual se pode ser salvo, a não ser por Jesus. Quando uma pessoa é mesmo curada por Deus, ela fica curada, não anda para aí e tal. Mas pronto, vamos lá então continuar a ouvir. Então, como eu dizia, quando o apóstolo conhece a nossa família, antes de nós entregarmos a vida a Jesus, portanto, este era um ambiente que se vivia no meu lar. A minha mãe, que o apóstolo sabe, era uma senhora com 30 e poucos anos, mas uma velha autêntica. O semblante da minha mãe era de um cadáver, de uma pessoa Nunca se ria, estava nunca. mega triste, porque é uma vida... Porque o meu pai, para além disto, também era acometido e dominado por um demónio do vício do álcool. Portanto, era uma desgraça, como o apóstolo diz, quando tudo parecia que ia ficar melhor, cada vez, quando o diabo reatacava, era pior. Quando a pessoa parece que ia finalmente superar, começar uma vida nova, vem um ataque e cada vez pior. Por mais que o meu pai trabalhasse, não é? Porque o meu pai lá nisso sempre foi uma pessoa que trabalhava e gosta, eu aposto que conhece o meu pai. Ele tinha o seu emprego numa fábrica de peças eletromecânicas e depois também ele trabalhava na construção civil para tentar dar sustento à casa e nós, por mais que trabalhássemos, parecia que o dinheiro, que nesta altura eu não trabalhava os meus pais, era receber em saco roto, porque sempre havia um problema. Depois vem agora a minha parte da questão da idolatria, as consequências que teve na minha família, porque comigo os meus pais gastavam rios de dinheiro todos os meses. Porque para além esta foi a parte da bruxaria que ainda hoje, infelizmente, alguma parte da minha família que, tendo conhecido Jesus e depois afastou-se, está agora a sofrer estas maldições, destes ataques de demónios, ainda está debaixo dessa maldição. Porque a pessoa entrega a vida a Jesus e depois afasta-se. Primeiro recebe bênção, cura e sei lá o que mais, e depois já não quer saber de Deus. É altamente perigoso, porque aí Jesus foi bem claro e disse: olha, os demónios já não se irão andar, veem que a casa está limpinha, porque Jesus limpou, entrou na vida, e depois está desocupada, a pessoa não anda na igreja, não enche o coração com a palavra de Deus, não enche o coração com louvores, antes enche o coração com as coisas do mundo, vêm 7 demónios piores e a coisa é terrível. A pessoa fica pior que antes. E no caso do meu tio, que era o tal que era atacado com as questões da paralisia, naquele momento era só o braço e infelizmente, eu gosto do meu tio e ele sabe disso, ele sabe também que o seu corpo está pior, está mais afetado, porque apenas a filha hoje vai à igreja, mas os pais não. Depois, para além do lado da família do meu pai, que era muito ligado à bruxaria, a família da minha mãe era muito ligada à idolatria. A minha mãe era mesmo uma católica praticante. Pagar promessas, vestir-nos de anjinho, fazer procissões com os santos todos os anos. Porquê? Porque, tal como a Bíblia diz, que quando nós adoramos as estátuas, há algo que acontece nessas famílias. Há uma maldição que é aqueles que adoram as estátuas, está lá em Salmos,
tornem semelhantes a elas. E o que é que as estátuas são? São corpos inertes, ou seja, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, e têm pernas, mas não andam. Deixa só dizer aqui que isto é exatamente, ele está a citar versículos bíblicos, coisas que Deus disse exatamente assim ao povo no Velho Testamento e hoje também no Novo Testamento. Portanto, não é só a conversa nossa, é mesmo factual. Até posso dizer os versículos, isto que eu estou a falar está em Salmos 115, do versículo 4 ao 8. Portanto, e o que é que acontece? Uma das maldições, que é aquilo que já estava, que eu disse há pouco, de Êxodo 20, quando nós servimos as imagens, nos dobramos a elas, as conduzimos em procissão, é que as crianças nascem com defeitos, nascem com más formações, que foi o meu caso. Não havia nenhuma propensão genética para aquilo que me aconteceu, portanto, não havia explicação clínica para aquilo que eu, com a deficiência que eu nasci a nível ósseo nos pés, mas o que é facto é que eu nasci com esse problema, tive que ser operado, ainda não tinha 2 anos, e daí até à data que eu me converti, todos os meses eu tinha que ir aos hospitais, tinha que fazer consultas médicas, tinha que usar sapatos especiais caríssimos, até uma certa idade tive que usar talas em ferro até aos joelhos para conseguir manter o equilíbrio e estar de pé, numa posição vertical, e para que os meus joelhos pudessem suportar o meu peso. E tudo isto, claro, era despesa após despesa, fora a tristeza que era constante na minha mãe. Ver o meu pai, por um lado, a ser atacado por aquelas demónios todas as noites. A trabalhar em 2 empregos, não tem dinheiro que chegue, e o filho assim. Mas sabes que hoje há muitas pessoas assim, não é? É uma vida... Às vezes a gente vê até em programas de televisão que vem alguém que diz e tal, bem. E é triste porque assim, é factual, está na Bíblia. Sim. A pessoa anda nesses caminhos da idolatria e os demónios vêm atacar. Quando a pessoa pensa que está a servir a Deus, canta hinos à Maria ou faz procissões, que são tudo coisas altamente proibidas por Deus. Isaías 45, só para citar o apóstolo, diz assim: nada sabem os que conduzem em procissão as imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Ou seja, as pessoas estão a rogar a Deus, Isaías 45, 20, quando pedem ajuda aos santos, às imagens, crendo que eles são intermediários para com Deus, quando a Bíblia claramente diz que só há um intermediário entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. As pessoas pensam que evocando o santo A, B ou C, isso vai chegar a Deus, mas não vai. É um Deus que não pode salvar. E sabes, Adriana, assim, em Portugal as pessoas, porque foram educadas no catolicismo, vamos dizer, ferrenho, fazendo cultos aos santos, à Virgem, etc., com o Presidente da República a insistir nisso, etc., etc., é difícil a pessoa ouvir uma conversa como a nossa. Eu falo, estou-me a lembrar das vezes que pessoas, vamos dizer, da classe alta como advogados, juízes, médicos, vinham falar comigo, porque eu também sou engenheiro, formado em engenharia civil, especializado em pontes e estruturas especiais, e pronto, conheço pessoas desse calibre. Quando eu dizia isso, eu dizia, não pode ser, você está-me a dizer que eu fui enganada. Sim. Se a senhora ou você diz o que você quiser. Não, mas a sua Bíblia não é igual à minha. Então, há muito tempo eu comprei uma Bíblia, né, num centro católico, tenho aqui mesmo, está a ver? Está aqui as imagens da Bíblia católica, com o cardeal patriarca a assinar a Bíblia católica e com montes de imagens, mas a Bíblia, felizmente, eles não mudaram. Sim. Não mudaram. Isso era o máximo. E, portanto, quando a gente vai ver aqui Êxodos 20, está igualzinho. Bem, a Bíblia toda é igual, nossa, só uma Bíblia. Portanto, quando a pessoa vai ler Êxodos 20, diz exatamente o mesmo. Que diz o quê? Não farás nenhuma imagem de escultura à semelhança de cá lá em cima no céu, na terra, nem debaixo da terra, etc., porque eu sou Deus zeloso. Eu sou Deus zeloso, castiga a maldade dos pais nos filhos. Dos pais dos filhos, até à 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem. E isto foi dito
ao Povo de Deus, quando Moisés subiu o monte e trouxe os 10 e mandamentos. trouxe os 10 mandamentos. A ver? Daí, quer dizer, como é que alguém tem o atrevimento de dizer o contrário? Quer dizer, Deus escreveu isso com o seu dedo, não é? Se calhar com o Ray Laser. Isto está nas Bíblias. E alguém anda a ensinar, continua a ensinar, tudo ao contrário. E as pessoas têm problemas gravíssimos e pensam que é normal. Nasce um bebê. Mas isso é nitidamente um dos sinais da pessoa estar desprotegida de Deus à mercê de demónios. Nasce um bebê que devia ser normal. E nasce com isto, com aquilo. Às vezes passam-se meses de sofrimento. Às vezes os bebês até morrem. E as pessoas não sabem porquê. E quando a gente ensina, muitas dessas pessoas pensam que somos malucos. Sim, o meu pai, que eu lembro-me de ver o meu pai numa tentativa de salvar toda a família, porque o apóstolo sabe que nós, nas nossas férias, eram passadas a evangelizar toda a aldeia onde nós somos, a Aldeia da Luz, perto de Mourão, toda a família foi evangelizada. O meu pai tinha um rádio, o apóstolo disponibilizava cassetes, na altura era cassetes e livros, e nós sempre íamos evangelizar toda a nossa família. O meu pai ficou super, por um lado, irritado, não é? Porque percebeu finalmente, quando encontrou Jesus, o motivo pelo qual ele tinha sofrido, perdido a irmã, perdido o pai, perdido um irmão. Mas não só entendeu, mas viu a mudança. Viu a mudança total, claro, eu fiquei completamente curado. A minha família hoje não tem nada a ver, não é? Quem conhece a minha mãe hoje, ela fala, é uma pessoa alegre, muito animada. Antes não falava. Antes não falava, posto sabe. Hoje é uma mulher sempre bem disposta, animada, e o meu pai foi uma pessoa que, sendo uma pessoa muito calada, muito fechada nele próprio, abriu a sua boca para evangelizar, para falar de Jesus a todas as pessoas que ele pôde, toda a vida. Portanto, foi um choque saber a verdade, mas foi a nossa libertação. Deus mudou o nosso lar, mudou a nossa família. Não foi de repente, como o apóstolo ensina, é ouvir e praticar a palavra. Eu estava a lembrar que esta minha Bíblia nova, não tenho ainda as minhas marcas, mas acho que é Mateus 10, diz... está aqui, olha, encontrei. Em Mateus 10 está escrito... a pregação de Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, em que ele falava uma coisa que tem tudo a ver com o que estás aqui a falar, que é o seguinte: qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Deus, está nos céus. Se a pessoa ouve a palavra de Deus e diz que não acredita, não é nada disso, prefere antes seguir o contrário, Jesus está a dizer, estás-me a negar. Está a se envergonhar dele. Está a se envergonhar. E sabe, é triste porque, por exemplo, eu nunca fui à Índia, mas a minha mulher já foi. Então a minha mulher, quando era jovem, foi assim numa viagem missionária e claro, ficou muito impressionada com muitas coisas. Porque aquelas pessoas lá têm outro tipo de idolatria. Não é? Eles não têm os santos que nós temos, mas têm outras coisas, enfim, semelhantes ou não. Eles acham que não se pode matar as baratas, não se pode comer animais, porque pode estar um tio, um primo, um pai ou mãe castigado porque há a doutrina da reencarnação. E a gente fica assim, meio a pensar, mas eles pensam que as vacas têm um tio que é como um Deus, e as vacas andam onde querem, fazem o que querem, sujam a estrada toda por causa da... Para o trânsito. Para o trânsito. Quer dizer, qual é a lógica disso? Bem, e a gente, por acaso, hoje temos lá pastores. Sim. E eu um dia estava a falar com ele, e ele, mais ou menos com muito cuidado, dizia, bem, é parecido com vocês aqui em Portugal e na Europa. Vocês não adoram as vacas, não respeitam, mas é os paus de madeira e aquilo que vocês dizem que é os santos e não sei o que mais. Exatamente. E depois diz que é a Virgem Maria, que apareceu aqui, mas também apareceu em cada país, quer dizer, uma grande confusão. E o problema é que isso é mesmo altamente proibido por Deus e as pessoas vão atrás dessas coisas e depois só têm problemas. Exatamente. O que é que o apóstolo Paulo disse? Nem que um anjo me aparecesse e dissesse outra coisa, outro evangelho que não este, ele é maldito.
anátema. Jesus disse, quando depois Jesus apareceu ao apóstolo João na ilha de Patmos, eu já tive o privilégio de lá ir, é uma ilha onde ele esteve preso por pregar o Evangelho, e Jesus lhe apareceu e mandou escrever o Apocalipse. E o que é que no final do Apocalipse Jesus mandou escrever? Que ninguém pode tirar nem acrescentar nada à palavra de Deus, porque senão ele está tramado com Deus. E, portanto, quando a pessoa começa a tirar coisas básicas e dizer que não tem mal nenhum andar naquilo que Deus diz que tem mal, ele vira um falso profeta, que Jesus também falou. E avisou que isso seria um dos sinais que ele estaria próximo à sua vinda e o fim É do os mundo. falsos profetas. Os falsos É não profetas. dizer coisas falsas em relação... E depois a mim o que me aborrece mais é que me incomoda, né? Ver que as pessoas sofrem porque estão enganadas. Exatamente. E depois acham... É tão engraçado. Eu hoje à hora do almoço, vi uma das criancinhas, a filha de um dos nossos bispos, aos gritos. Porque a mãe queria que ela fosse para ali e ela não queria. Então começou a chorar, a barrar, e eu disse assim à minha mulher, estás a ver? Aquela criancinha, ela pensa que ela é a dona do mundo. E quando ela começa a descobrir que afinal ela não é Deus e não manda em tudo, começa-se-lhe a opor, fica todo furioso. Mas isso não passa de moda, porque a pessoa quando é mais velha, ele sempre acha que também eu é que sei. O que eu sei é verdade. O que os outros dizem não coincide comigo, eu é que tenho sempre razão. Eles são uns palermas. Só que vamos todos morrer e não é assim, não. Deus é que tem razão e, portanto, volte-se para Deus, ande com Deus. Mas queres acrescentar mais alguma coisa? Não, só queria, para aquelas pessoas que nos estão a ver, citar o versículo, dizer onde é que você pode ver isto que o apóstolo disse sobre quem alterar a Bíblia. Gálatas 1:8 diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, alguém que aparece do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Portanto, as aparições, esses anjos que descem do céu e que dizem outras coisas acerca da Bíblia que Deus não diz, é uma pessoa, é um demónio, na verdade. É um anátema. É um demónio. Eu conheci, entre muitas pessoas, já não era moça, até era polícia, enfim, era um certo posto. Então apareciam-lhe anjos de Deus. E ela começou a ouvir isto, estava meio confusa. E ora a vida, portanto, ela entrou a vida de Jesus, ora começou a prosperar e a ser curada, ora tinha reveses. E eu disse, e há gato, não é? E foi quando ela disse que aparecia aquelas figuras e ela achava mesmo que era Jesus até. E então eu disse, então faça assim, quando essa coisa aparecer, fala o nome de Jesus. Porque se for Jesus, vai correr tudo bem. Se não for Jesus, o diabo vai se desmascarar porque ele não aguenta o nome de Jesus. Ao nome de Jesus, nenhum demónio fica na mesma. E ela disse, está bem. Então, ela fez e no dia seguinte o telefonou-me a dizer o que aconteceu. Diz que aquela imagem que lhe aparecia se transfigurou num bicho horroroso e começou a dizer disparates e a rir-se depois descaradamente da senhora, uma jovem. E então ela entendeu. E eu, mesmo depois de ser crente, não queria acreditar nisto, estava a ser enganada. É a partir daí, lá, se decidiu acreditar naquilo que a Bíblia diz. Sim. E então, finalmente, ficou liberta de várias coisas. Porque eu entendo, a pessoa anda há anos nisto, o pai e a mãe, não sei o quê, e parece que todos os outros são errados, nós é que estamos certos. É engraçado, não é? Mas não é. Bem, Não é? então, hoje, eu quero que você ouça uma música que eu quero dedicar a si, que está connosco, que ainda não conhece bem esses caminhos, pensa assim, mas esta gente é maluca, mas o que é isto? Então, há uma música que diz, há 4 coisas
que Deus quer que você saiba. 4 coisas há que Deus quer que você saiba. Vamos lá ouvir. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas há que Deus te quer dizer. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas há que Deus te quer dizer. Todos pecaram, estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas há que Deus te quer dizer. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas há que Deus te quer dizer. Todos pecaram, estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje, eu quero convidar você a abrir o seu coração para Deus. Há sempre um momento na vida em que Deus bate à porta do nosso coração. E eu acredito que Deus está a bater à porta de muitos corações nesta noite. Nós estamos em tantos países, estamos em tantos lugares, nós estamos através de satélites e de internet e de estações ao vivo e não sei o quê, em tantos lugares. E se você é uma dessas pessoas que diz, não, mas eu acredito em Deus. Então, entregue a sua vida a Jesus hoje. Faça de Jesus o seu Senhor. Comece uma vida nova com Ele. E vai ver que tudo vai mudar para melhor. A Bíblia diz que quando entregamos a vida a Jesus, somos feitos filhos de Deus. Não todos são filhos de Deus, é só quem nasce de Deus. Somos feitos filhos de Deus. As maldições deixam de poder operar na sua vida. E antes, pelo contrário, Deus ordena que as bênçãos venham atrás de si. Não é maldições, vêm atrás, é as bênçãos, até alcançar você. Tudo vai mudar. Está a ver? Tudo vai mudar. Portanto, baixe a sua cabeça, feche os olhos e diga assim, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Eu acredito que Jesus derramou o seu sangue para pagar pelos meus pecados. Eu admito. Também falhei. Perdoa-me, Senhor. E agora, Jesus, eu abro o meu coração. Eu te recebo como o meu Senhor e Salvador. Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, todas as minhas pérolas, eu troco pela pérola mais preciosa, que é a vida eterna. E ajuda-me, Senhor. Guia a minha vida. Ensina-me os teus caminhos. Amém. E amém. Agora ouça esta música que é muito bonita. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque
que ele vive, pode crer que amanhã vai ser bom, mas atenção, é muito importante, a partir de agora, andarmos com Deus. Como é que você pode andar com Deus? Vindo à igreja. Nós temos reuniões às sextas-feiras, à noite, temos aos domingos, de manhã e às vezes também à tarde. Você pode ir ao site Basta Crer, consultar onde é que nós temos igrejas, no seu país, na sua cidade. Ou então, como muita gente faz, é este canal, estas reuniões, este programa passa a ser a sua igreja. Porque a igreja não é um prédio, há um encontro com Deus. É um lugar onde nós estamos a ouvir a palavra de Deus para aprendermos os segredos de Deus. A gente já foi assim liberta. Portanto, o que fazer depois de entregar a vida a Jesus é isso. Agora eu quero falar para aquelas pessoas que têm problemas na vida. Sei que muita gente já escreveu, telefonou, mas também há muita gente que não escreveu nem telefonou por este ou aquele motivo e está em aflição. Tem um problema de saúde, tem um problema de casamento, tem problemas com os filhos, tem problemas financeiros, tem dívidas no mercado ou até de impostos. São empresários que não sabem o que fazer. Sabe o que é que eu digo? Volte-se para Deus. Ande com Deus. Antes de orar, quero fazer duas coisas. Quero que o time toque um hino muito bonito que diz: o caminho se abrirá. O hino é muito bonito, diz: quando estás sozinho à frente de uma muralha e já não sabes o que has de fazer, louva a Deus. Sabes porquê? Porque quando nós louvamos a Deus, Deus aparece. É o que a Bíblia diz. Deus ouve. Ele sente-se honrado. E Ele vem. Manda os anjos vir resolver os problemas. Quando já não há forças em ti, já não sabes o que has de fazer, volta-te para Deus. A ver? Anda com Ele e louva a Deus. Porquê? Porque Deus vai abrir um caminho onde não há caminho. Quem sabe você está numa situação de um cancro que não tem solução. SIDA, Covid-19, alguém de família está mesmo muito mal. É um tumor, um rim ou dois pararam. Enfim, você acha que não tem solução? Haja boa notícia. Deus é um Deus de milagres. Nada é impossível para Deus. Você ouça este hino, esta música. Deixe o poder de Deus entrar no seu coração. Vai lhe criar fé, esperança. Não desista, porque Deus está aí mesmo consigo. Está do teu lado, é teu amigo. Então somente anda com Ele e tudo vai mudar. Vamos ouvir a música. Quando estás sozinho, enfrenta a muralha e não sabes o que has de fazer. Louva a Deus e Ele te ajudará. Quando o inimigo te quer cercar e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás e o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá. Aleluia, música bonita.
Vou pedir ao time para continuar a cantar, tocar este hino, assim baixinho, porque é muito bonito. Eu tenho a certeza que você ouvir esta música já está a começar a ter coragem. Será que Deus tem mesmo uma solução para mim? Tem, está aqui eu conheço desde miúdo. Quer dizer que ele é que está velho, não sou eu. Sim, exatamente. Mas Deus é bom. Lembro-me de estar a falar com a tua mãe, que ela estava sempre muito triste, a chorar, pois a vida correu muito mal, e eu dizia, qualquer dia você muda. Ela olhava para mim e disse, não é possível. No final foi possível. Muito bom. E consigo também é possível, porque Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro, é bom. Deus tem poder para mudar a sua vida completamente. A sua família está toda dividida. Deus vai unir. Há uma doença, há dívidas, há dinheiro, não chega. Deus vai resolver. Quando se trata de dinheiro, você tem que usar as leis de Deus, que é a lei de semear para colher. Você pode, na igreja, ouvir isso, ou nos meus programas, eu falo muitas vezes sobre isso, a lei de semear para colher. Você tem que aprender os segredos. A ver? Mas você ande com Deus. Não apenas visite Deus. Não queira, às vezes sem querer, fazer de Deus o seu empregado. Oh, Deus faz assim, oh, Deus faz assado. Mas faça uma decisão. E agora sim, você que está em aflição, estenda o seu braço que eu vou orar por si. Senhor Jesus, eu ordeno a todo o espírito maligno que estiver em operação na vida dessas pessoas, sai, cai por terra, em nome de Jesus. Quebro todo pacto satânico de bruxaria e não só. Rasgo esses pactos e liberto as pessoas em nome de Jesus. Eu digo que esse cancro está a secar para a raiz, esses tumores, a mesma coisa. Eu digo que esses rins estão a funcionar agora mesmo. Amém. Que o sangue está limpo e as veias a mesma coisa. Que os pulmões respiram bem no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. E por isso, eu louvo a Deus, porque és o Deus que sara, és o Deus que transforma. Eu digo que esses negócios estão a florescer a partir de hoje. Vai haver milagres financeiros nos seus negócios, porque Deus está consigo. Ouça mais uma vez esta música, eu não sei se eu já tocou, mas a segunda parte diz, quando estás cansado. Quando estás cansado. Quando estás cansado. Como é que é? Quando estás exausto, cansado de lutar. Vamos ouvir. Quando estás exausto, cansado de lutar, já não há mais força em ti. Louva a Deus e Ele te ajudará. Quando já fizeste o que sabes fazer, já não há mais força em ti. Louva a Deus e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá. E o caminho. Jesus disse assim, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou o João. É engraçado, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porquê que ele é o caminho? Porque ele faz um caminho onde não há caminho. Quando há bocadinho estávamos aqui a falar sobre Deus ter aberto o Mar Vermelho, foi uma coisa tremendíssima, porque o povo estava a pé, com mulheres e crianças, e encurralados. Por um lado tinha o Mar Vermelho, é mar,
E por outro tinha o exército de Faraó. de Faraó, que os queria levar à força de volta para o Egito, para a escravatura. Então eles clamaram a Deus. E Deus disse assim: Moisés, toca na água. Qualquer pessoa pode tocar na água, não é? E ele tocou. Moisés fez uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Mas Deus fez o que mais ninguém pode fazer. Abriu o Mar Vermelho. Fez um caminho onde não estava lá. E é isso que eu sei que Deus está a começar a fazer na tua vida. Porque tu estás aqui. Estás a ouvir a palavra. Estás com fé. Estás com coragem. Para aqueles que receberam a oração, eu quero lhe ensinar o que fazer depois. Depois que orou, você tem que acreditar. Eu já estou curado. Eu já tenho a bênção. Já estou liberto. Quase que estou a ouvir pessoas dizer assim, mas como é que eu posso dizer isso se eu me sinto mal na mesma? Eu não vejo o dinheiro, as circunstâncias estão na mesma. É assim. Você tem que acreditar que já recebeu a semente de cura divina, o poder de Deus. Está a ver? Fé é isso. Depois de orar tem que acreditar que já tem. Veja uma coisa, você hoje, só para dar exemplos atuais, telefona para a pizzaria. Exatamente. Já telefonaste tu? Já te telefonei algumas vezes. Então a pessoa telefona e diz, eu quero uma pizza com isto, aquilo, aquilo outro. Muito bem. E depois a pizza não aparece passado meio minuto. Não. Demora, não sei. 20 minutos, mais ou menos. 20 minutos, ok. Mas durante esses 20 minutos ou assim, a pessoa não fica a pensar, afinal não tenho, eu estou cheio de fome. Já tenho, bem a caminho. A pizza já tem. Está a ver? Está a vir a caminho. O lavrador semeia uma semente. E depois de semear não vê nada, porque aquilo está a crescer. E não põe-se a dizer assim, que desgraça. E agora? Afinal não aconteceu nada. Não. Cura divina é a mesma coisa. A resolução dos seus problemas é a mesma coisa. E por último, hoje quero lhe ensinar um segredo que você pode ler aqui no meu livro. Até vou pedir ao time para tocar um hino, para lhe dedicar a si, que diz, sonha. Imagina o teu futuro a brilhar. Sabe que fé é, entre outras coisas, acreditar que eu já sou, que Deus diz que eu sou, já tenho. Eu devo falar, nos últimos tempos tenho ensinado sobre o poder das palavras, mas nós temos também que pintar na tela do nosso coração imagens em que a gente se vê curado, a gente vê a empresa andar bem, a gente vê a família unida. É um poder, sabia? Poder da imaginação, de sonhar. E esta música diz, sonha, imagina o teu futuro a sorrir. Pensa em todo o bem que está para vir, porque Deus é contigo. Tira os olhos do passado, esquece tudo que te magoou e perdoa. E então tu vais ganhar. Ouve esta música. Sonhar, imagina o teu futuro a sorrir. Pensa em todo o bem que está para vir. Nada, mesmo nada, irá impedir. Tirar os olhos do passado que passou. Esquece tudo que te magoou e perdoa como Deus te perdoou. Tu vais ganhar, tu vais vencer, vais conseguir. Nada, mesmo nada, irá impedir. Tu vais ganhar, tu vais vencer. És mais que vencedor. Com fé, alegria e amor. Baixe a sua cabeça,
faça esta oração comigo e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu tenho a fé, a fé que vence o mundo. vence o mundo. Eu acredito, Já recebi recebi o meu milagre. o meu milagre. E por isso, por isso, agora eu imagino-me Imagino-me curado, curado. salvo, liberto, liberto, família unida. família unida. Para ti, Para muito ti, obrigado, muito Senhor obrigado, Jesus. Jesus. Amém, Amém. amém. E agora, me despeço até amanhã e tenho mais uma música. Hoje é o dia das músicas de fé, que diz: ser forte, ser firme. O Senhor é contigo. Tu és capaz, tu vais vencer. Amém? Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe.